quanto maiores somos em humildade, mais próximos estamos da grandeza, mais nos aproximamos de Deus, porque a humildade nos eleva a um padrão de vida abençoado por Deus. A Bíblia cita vários exemplos de humildade, mas também cita exemplos de desumildade. Exemplos de desumildade como o de Lúcifer, que quis ser maior do que Deus, quis a adoração de Deus, quis a glória de Deus, e perdeu todo o seu resplendor, todo o seu brilho, toda a sua glória, e foi transformado em um bicho. Temos o mau exemplo do rei Nabucodonosor, que mandou que construíssem uma gigantesca estátua para que todos os povos adorassem aquela estátua dele. Quem não o fizesse seria punido com a morte, lançado numa fornalha de fogo ardente. E Deus mudou o sentimento daquele homem e fez ele comer grama, comer mato, igual jumento, igual um bicho. E o terceiro mau exemplo que eu gostaria de falar foi do rei Herodes Agripa, que foi fazer um discurso lá no livro de Atos para o povo de Tiro e de Sidom. E ele falava de forma eloquente, de forma bonita, e a multidão começou a gritar, a exclamar de forma altissonante: é voz de Deus e não de homem, voz de Deus e não de homem. E Deus se irou com aquilo, porque aquele rei estava recebendo aquela glória que não lhe pertencia. Naquele mesmo momento, desce um anjo de juízo e fere aquele homem, aquele rei, que morreu comido de bichos, comido de vermes. O primeiro foi transformado num bicho. O segundo, Nabucodonosor, viu-se constrangido a alimentar-se da comida dos bichos. E o terceiro, dos bichos virou comida. Tudo isso porque não deram glória a Deus. Tudo isso porque quiseram roubar a glória de Deus. E a glória é de Deus, a glória não é minha, a glória não é sua. A glória não é de pregador, a glória não é de pastor, a glória não é de cantor, a glória não é de jogador de futebol, a glória é de Deus e ninguém pode roubá-la. Eu falei de exemplos de desumildade e agora eu quero falar de dois grandes exemplos na Bíblia de humildade que devem ser seguidos. O exemplo do profeta Daniel. Daniel era um homem santo, justo, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Homem cuja santidade, cuja justiça foi elogiada pelo próprio Deus. Está lá no livro de Ezequiel, onde Deus fala que se ele fosse destruir a terra e estivessem na terra esses três homens, Noé, Jó e Daniel, somente eles se salvariam, nem seus filhos, nem sua família seria salva, somente eles. Então Deus elogiou a justiça desse homem. Uma certa feita, Daniel ele se põe a orar pelo povo, a clamar pelo povo de Israel.
estava em pecado contra Deus, pecando contra Deus, e ele se põe a orar pelo povo, para que o povo se voltasse para Deus, para que Deus se arrependesse e não castigasse o povo. Então ele começa a orar, a interceder pelo povo. E ele começa dizendo na oração: Senhor, a ti pertence a honra, o poder, a glória, sabedoria, ações de graça, mas a nós. Ele se coloca como pecador, ele sendo um homem santo, um homem justo, um homem íntegro, ele se coloca como pecador, ele se diminui. Ele age de forma humilde diante de Deus. A ti pertence a sabedoria, mas a nós que pertence a uma coroa, a um corar de vergonha por causa dos nossos muitos pecados. Daniel é um grande exemplo de humildade. Agora eu quero falar do maior exemplo de humildade que existe na Bíblia. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.